Olá, querido aluno Estratégia, tudo bem? Bom, vamos agora continuar nossa caminhada pelos crimes tipificados no Estatuto do Desarmamento, neste que será o último vídeo sobre os crimes. Nós vamos agora percorrer os últimos crimes que faltam, que estão ali previstos no Estatuto do Desarmamento. Nos vídeos anteriores, nós vimos crimes relacionados às armas de fogo de uso permitido. 2 crimes relacionados às armas de fogo de uso permitido. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte irregular ou ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sei que deve talvez ter ficado uma pergunta aí com você. Tá, e se a arma de fogo for de uso restrito, professor? Em qual crime, então, eu devo enquadrar o indivíduo, ou que possui, ou que porta arma de fogo de uso restrito em desobediência às normas, em desobediência ao que o Estatuto prevê? A resposta agora, no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Vamos lá. Crimes tipificados no Estatuto: porte irregular. Aqui é posse ou porte, vou até corrigindo, hein? Posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito, artigo 16. Aqui o Estatuto colocou tudo num balaio só, a posse e a porte. Por quê? Porque a arma de fogo de uso restrito, você há de convir comigo, que são armas de fogo especiais, digamos assim, armas de fogo mais delicadas. Lá nos nossos primeiros vídeos, nós vimos que as armas de fogo de uso restrito são de uso exclusivo das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública. Podem até ser de pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas essas têm que estar devidamente habilitadas e têm que estar autorizadas pelo comando do Exército. Então não estamos falando aqui de uma arma simples qualquer. Estamos falando armas de calibre grosso, armas de alto poder balístico. Então é preciso realmente uma pena maior, uma rigidez maior com quem possui irregularmente ou porta irregularmente uma arma de fogo desse tipo. E foi o que o Estatuto fez. No mesmo artigo, você vai ver os 2 verbos aí juntos, dizendo para mim e para você, que tanto se você está portando de forma irregular ou possuindo de forma irregular, a pena é a mesma. Vamos lá. Possuir, olha só. Deter, portar, está aqui os 2 verbos juntos. Adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, todos aqueles verbos que nós vimos na posse de arma de fogo de uso permitido, certo? De novo, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, não só arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização, obviamente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui é reclusão de 3 a 6 anos, mais multa. Veja, não está tudo num balaio só. A pena é uma das maiores que o Estatuto prevê, não é a maior, mas é uma das maiores. Tanto se você possui, possuir, você só pode possuir uma arma de fogo em sua residência ou no seu local de trabalho, se você for o titular da empresa ou o diretor responsável. Se você descumpre isso, possui em outro lugar, ou você possui uma arma que não é sua, seja ela sendo de uso proibido ou restrito, se enquadra aqui. E veja que o Estatuto também não deixou o tipo penal só para as armas de fogo de uso restrito, porque há armas de fogo de uso proibido, que não podem entrar no nosso país, não podem ser comercializadas, não podem ser importadas. Estas armas de fogo, quem define isso é o comando do Exército, não podem sequer entrar no país, muito menos você possuí-la ou portá-la. Já as armas de fogo de uso restrito, estas podem estar no país, mas são para aquelas pessoas especiais. Então, se você possui, porta, detém, empresta, cede, mantém sob sua guarda uma arma de fogo de uso proibido ou de uso restrito, isso sem autorização, é claro, a questão de prova tem que dizer isso, porque se você está autorizado a fazer uma dessas
condutas aqui, aí não há que se falar em crime. Estou dizendo que se você faz sem autorização ou mesmo, né, aliás, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar. Você, então, será apenado pela pena restritiva de liberdade de reclusão de 3 a 6 anos mais multa. Para por aí? Não. Veja que o Estatuto, nesse artigo 16, ele deu uma bombada, abrangeu mais condutas aí irregulares. Antes disso, é preciso dizer para vocês que todas essas modalidades são a título de dolo direto, não admitindo a culpa. Portanto, estamos diante de um crime doloso e não culposo. Todas essas condutas que a gente acabou de ver aqui, todas elas, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, você não faz isso por imprudência, por negligência ou por imperícia. Não, você fez porque você quis. E assumiu o resultado de portar, ou possuir, ou deter, ou emprestar, ou ceder uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com a lei. Então, não há que se falar em modalidade culposa para abrandar a pena, de jeito nenhum. Se você cometeu uma dessas condutas, é porque você quis o resultado, você quis possuir sim, você quis portar sim essa arma de fogo de uso proibido. Sabia o que estava fazendo e sabia do resultado disso aí. Certo? Então, todas na modalidade de dolo direto, não existe a modalidade de crime culposo para essa conduta do artigo 16. E aí foi o que eu falei. Mais condutas também se enquadram, também receberão as mesmas penas, reclusão de 3 a 6 anos e multa, se outras condutas, que são as assemelhadas ao crime de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito, essas condutas ditas assemelhadas a este crime, também, se cometidas, você será enquadrado nessas mesmas penas, reclusão de 3 a 6 anos, mais multa. Que condutas são essas? Vamos estudá-las. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Aqui é aquela famosa raspagem, né? Você altera a marca, ou então raspa a numeração, que é para dificultar a identificação daquela arma. Foi comprovado isso aí, reclusão de 3 a 6 anos mais multa. Modificar as características da arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Aqui nós temos duas condutas, porque tem um ou aqui, não é? É quando você pega uma arma de fogo, que até ela é de uso permitido, mas você mexe nela, altera as características para que o calibre dela fique maior, ou para que ela consiga ter um comportamento diferente com as suas munições e acessórios, tornando-a semelhante ao funcionamento de uma arma de fogo de uso proibido ou uso restrito. Então você está aí manipulando a arma, transformando, mudando a característica. Ou não, essa arma nem ou é de uso permitido ou é de uso restrito, mas você modificou a característica, não foi para poder torná-la melhor ou mais potente, mas para induzir a erro o delegado, que é a autoridade policial, o perito, se for periciar essa arma aí, uma diligência, ou o próprio juiz no curso da ação penal. Então, você sabendo que você pega aquela arma, modifica as características dela para poder ficar mais difícil te enquadrar em algum tipo. Se for provado isso, reclusão de 3 a 6 anos, mais multa. O que mais? Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Para que você possa fabricar ou deter, né, ou possuir artefato incendiário que provoque incêndio ou algum tipo de explosivo, é preciso toda uma regulamentação e uma autorização para isso, dada normalmente pelo comando do Exército. Se você não tem autorização para possuir, para deter, para fabricar ou para empregar artefato explosivo ou incendiário, veja, você está contra a lei e o Estatuto resolveu colocar isso num patamar mais rigoroso, dizendo que se você tem aí coquetel molotov, se você tem uma granada de mão aí
e não tem autorização nem para fabricar, nem para possuir, nem nada, não escapou não, meu amigo. Vai ser enquadrado aqui. Se foi provado que você não tem autorização para transitar, fabricar, ou sei lá, deter esse tipo de equipamento, exemplo, né, que eu dei, Molotov, outros mais aí, né, essas bombas caseiras, certo? Qualquer dispositivo. Ela não disse que artefato é esse. Ela falou que é artefato explosivo ou incendiário. Sem autorização, vai ser enquadrado no artigo 16 do crime do Estatuto do Desarmamento, o crime semelhado ao porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Certo? Pena, reclusão de 3 a 6 anos, mais multa. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado, também enquadra. Aqui foi um meio, quase que uma repetição. Na verdade, não é uma repetição, porque aquela primeira conduta que nós vimos é você suprimiu ou alterou a marca, você raspou. Para outra pessoa levar essa arma, para ela carregar para algum lugar, para ela portar, para ela possuir. Você que raspou, que suprimiu. Aí você é enquadrado no crime de reclusão. Enquadrado no crime do artigo 16. Pena de reclusão, 3 a 6 anos e multa. Mas não foi você que alterou. Não foi você que raspou, nem suprimiu, você nem sabe fazer isso. Mas você está de posse ou está portando uma arma que teve seus sinais de identificação suprimido, raspado ou alterado. Também vai ser aí enquadrado no artigo 16, também vai ser penalizado, vai ter pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas não escapa, né? Nem você que fez a supressão ou a raspagem, nem o cara que está carregando, portando, ou possuindo, ou adquirindo, ou transportando, ou fornecendo uma arma com características, né, alteradas, adulteradas, raspadas. Outra, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo, toda a galera, né? A criança ou adolescente. Eita, aqui, né? Aqui é mais sério, né? Então, a criança ou adolescente, ela é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, certo? Há também crimes tipificados lá, mas aqui o Estatuto quis dizer o seguinte: se você já está errando em vender, entregar ou fornecer arma a uma pessoa sem autorização, já sabemos disso. Mas você ainda está mais complicado ainda se fizer isso a criança ou um adolescente. Tá bom? Então, aqui também o Estatuto de Desarmamento fez questão de destacar isso para dar, né, a importância, né, de você evitar aqueles casos que a gente vê muito na mídia, né? Aquelas crianças aí que ficam ali, são os bois de piranha, né? Que ficam ali nas favelas, transportando aí armas, drogas. Então, assim, essa conduta de você fornecer, dar, vender ou entregar uma arma de fogo, aí seja qual for ela, restrito ou permitido a criança ou adolescente, não só arma de fogo, acessório, munição ou explosivo, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Mais uma conduta, a última, que também se enquadra como crime assemelhado ao posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Aqui nós temos uma conduta tipificada específica para munição ou explosivo. Aqui não é você que está fornecendo, que está carregando, que está transportando, não. Aqui você está produzindo, recarregando ou até reciclando munição ou explosivo. Né? Isso, claro, sem autorização legal. Está aqui, está claro, sem autorização legal. E não importa de que forma. Certo? Não importa a forma como você está produzindo, como você está recarregando ou reciclando. Se estiver sem autorização legal, fazendo essas condutas com munição ou explosivo, será enquadrado no artigo 16. Cuidado com essas expressões sem autorização legal. Porque se a questão da prova de concurso
disser para nós que há autorização para isso, não há que se falar em crime. Tranquilo? Então, assim, é necessário que você preste atenção sempre que houver essa expressão sem autorização legal. É porque aquela conduta só será tipificada, enquadrada como criminosa se for feita sem autorização legal. Tá bom? Coisas importantíssimas e boas de prova agora sobre esse crime. O Estatuto, em sua redação original, também previa que esse crime era insuscetível de liberdade provisória. Lembra que os crimes que nós estudamos nos vídeos passados, alguns deles eram crimes inafiançáveis. E aí depois veio o STF com a DIN 3.112 e disse o seguinte: não, declaro a inconstitucionalidade desse dispositivo que está dizendo que esses crimes são inafiançáveis. Pois bem, eles são afiançáveis. Pois também, no próprio Estatuto de Desarmamento, outra falha do Estatuto, depois vista pelo Supremo, é que, em sua redação original, lá no artigo 21, ele dizia o seguinte: os crimes previstos no artigo 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Quer dizer, era um direito. Nós temos um direito de responder pelo crime, né, em liberdade. E o Estatuto tirou esse direito. Veja, né? Tirou esse direito para os crimes esse que nós estamos estudando e para os outros dois que nós vamos estudar, o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. E para o Estatuto, esses crimes eram insuscetíveis de liberdade provisória. Pois bem, lá vem o STF de novo, né? A nossa velha e boa DIN 3.112, lá do STF, mudou também esse entendimento, tornando o crime suscetível de liberdade provisória. Pode sim, tem direito sim à liberdade provisória. O STF assim afirma. Olha aqui, o conteúdo da DIN: insuscetibilidade de liberdade provisória quanto aos delitos posse ou porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Inconstitucionalidade reconhecida, visto que o texto magno, a Constituição, não autoriza a prisão ex lege em face dos princípios da presunção de inocência e da obrigatoriedade da fundamentação dos mandatos de prisão pela autoridade judiciária competente. Quer dizer, a Constituição não autoriza a prisão imediata, né, porque existem os princípios da presunção de inocência, da obrigatoriedade de fundamentação dos mandatos de prisão. Ação julgada procedente em parte para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15, já vimos, e do artigo 21, previsão da não possibilidade de liberdade provisória nos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo e de tráfico internacional de arma de fogo. Então, você já sabe, não existe nenhum crime no Estatuto do Desarmamento que seja insuscetível de liberdade provisória. Todos são suscetíveis de liberdade provisória a partir da DIN 3.112. Isso ficou consolidado. Esse entendimento está consolidado em jurisprudência do STF. Aliás, é uma declaração de inconstitucionalidade. Ok? Falando em comércio, né? Vamos lá, comércio, aqui tem um Gzinho, né? Comércio ilegal de arma de fogo, artigo 17. Vamos lá. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Sempre tem isso aqui, já falei para vocês, cuidado, certo? Veja, essas condutas são muito parecidas com o que a gente viu lá na posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, no porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso... na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, no porte irregular de arma de fogo de uso permitido e no crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Essas condutas são muito parecidas. O que o artigo 17 está dizendo é que se você cometê-las em proveito próprio ou de pessoas, mas estando no exercício de atividade comercial ou industrial,
aí a coisa muda. Isso, claro, sem autorização e em desobediência aos regulamentos. Se você comete essas condutas no exercício de atividade comercial e industrial para ter proveito próprio ou de outras pessoas, você comete, não aqueles crimes que a gente viu, né, mas que você comete o comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 17, que prevê, olha, reclusão de 4 a 8 anos, mais multa. Lembra que o Estatuto do Desarmamento, na sua lei, na sua literalidade original, no seu texto original, assim que ele foi sancionado, ali previa a proibição do comércio de armas de fogo em todo o território nacional. Previa, mas também previa que essa proibição teria que ser confirmada por um referendo popular, a ser realizado, né, em 2005, desculpa. Esse referendo foi feito e a população brasileira decidiu pela continuação do comércio de arma de fogo no território nacional. Pela não proibição, e sim pela continuação do comércio de arma de fogo. Então, se você fizer o comércio... E aí há uma série de regras que o Estatuto traz e que seu regulamento traz, o Decreto 5.123, sobre como é esse comércio, como as empresas precisam, quais os requisitos e outras normas, né? Quais os requisitos que as empresas precisam para se credenciarem a comercializar armas de fogo. Ora, se você faz comércio de arma de fogo desrespeitando todos esses normativos, você vai ser enquadrado no crime do artigo 17. Lembra? Alugar, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, enfim, ter em depósito, desmontar, montar, em proveito próprio ou alheio, isso precisa estar provado, e que também foi tudo isso feito no exercício da atividade comercial e industrial, aí sim, e sem autorização, em desobediência aos regulamentos, aí sim o crime está consumado. Consumado, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Já viu que todos os crimes previstos no Estatuto prevê multa, né? Tem perdão, certo? As penas é que variam, tá? O que é que o Estatuto nos fala? Que equipara-se a atividade comercial ou industrial, para efeito dessa aplicação penal, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, e olha lá, inclusive o exercido em residência. Porque você podia argumentar, não, isso aqui não é comércio, atividade comercial, industrial não, estou aqui na minha casa, né? Eu estou fazendo esse comércio aqui na minha casa, qual o problema? Né? Não está aqui no tipo, dizendo que não pode ser em casa, opa, você não leu o parágrafo aqui, né, do Estatuto aqui do artigo 17, que também esse seu comércio exercido, esse comércio na sua residência, também é equiparado à expressão atividade comercial ou industrial. O que foi que ele fez aqui? O Estatuto apenas equiparou, para não deixar brechas, né? Equipara-se a atividade comercial e industrial, para efeito desta aplicação penal, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Cuidado com as questões de prova, que gostam de insinuar que o comércio exercido de arma de fogo, acessório, munição. Veja, aqui não interessa se a arma de fogo é de uso proibido ou restrito não, tá? O Estatuto nem tratou a respeito. Significa que seja ela de uso permitido, restrito ou proibido, fez comércio para proveito próprio ou alheio, exercendo atividade comercial e industrial, vai ser enquadrado aqui. Lembrando que equipara-se a atividade comercial e industrial qualquer forma de prestação de serviço, comércio irregular, comércio clandestino, inclusive aquele exercido na residência. Não esqueça desse detalhe, ok? O que é que eu posso dizer mais sobre esse crime? Que nele a pena também é aumentada da metade. Olha que novidade! Se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Opa!
uso proibido ou restrito. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, não importa se o comércio é feito com arma de fogo de uso permitido, ou proibido, ou restrito. Foi o que eu falei, não importa. Se for provado que você está comerciando para proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial industrial, se for provado isso e está sem autorização, já está enquadrado no artigo 17. Agora, a situação piora se essa arma de fogo for de uso proibido ou restrito. Sua pena também é aumentada da metade. Aqui não está dizendo que a pena poderá ser aumentada da metade, não. É arma de fogo de uso proibido ou restrito, será aumentada da metade. O quanto que o juiz decidir, ele já sabe que ele vai ter que aumentar da metade. Tranquilo? Mas, também, né, por conta da ADIM 13.112, estamos diante de mais um crime que é suscetível de liberdade provisória. Já vimos isso. São 3 que eram insuscetíveis de liberdade provisória, posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo, acabamos de ver, o artigo 17, e agora o próximo que a gente vai ver, artigo 18, tráfico internacional de arma de fogo. Também é aumentado da metade, olha só, o negócio é sério, né? Se o comércio for praticado pelos seguintes agentes, pelo pessoal das Forças Armadas, tem que memorizar essa turma aqui, viu, pessoal? Essa turma aparece em quase todos os crimes, que se por eles cometidos, a pena também será aumentada da metade. Olha só, se for uso proibido e se o cara é uma dessas situações aqui, um desses cidadãos aqui, aí, veja, tem 2 aumentativas de pena, né? Então, se o cara for integrante da Força Armada de órgão de segurança pública, se for integrante de guarda municipal, ABIN, GSI, do Presidente da República, se for policial legislativo federal, quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, escolta de presos e guardas portuárias, integrantes da carreira de editoria da Receita, técnicos judiciários do Ministério Público, empregados autorizados das empresas de segurança privada e transporte de valores, caçador para subsistências e os integrantes de entidades esportivas legalmente autorizados. Precisa prestar atenção aí, se a banca não fala no enunciado, na cabeça da questão, se aí não é um desses agentes cometendo comércio ilegal de arma de fogo. Tranquilo? Por fim, agora, nós vamos ao último crime que está lá tipificado no Estatuto do Desarmamento, o tráfico internacional de arma de fogo, artigo 18. Importar, isso aqui ó, tem a ver com saída, entrada do país, né? Importar, exportar ou você não faz nenhuma das duas coisas, mas favorece a entrada ou saída do território nacional a qualquer título, qualquer razão, de arma de fogo, acessório ou munição, claro, sem autorização da autoridade competente, também nós temos reclusão de 4 a 8 anos e multa. Só 2 crimes prevêem reclusão de 4 a 8 anos e multa no Estatuto: o comércio ilegal e o tráfico internacional de arma de fogo. Então aqui é diferente do comércio. Aqui é o caso em que você está importando, trazendo arma de fogo sem autorização da autoridade competente. Ou não, você está exportando arma de fogo, está vendendo arma de fogo para fora do país sem autorização da autoridade competente. Ou não, nem está importando, nem está exportando, né? Que aí remete a uma atividade comercial. Mas você está favorecendo a entrada ou a saída, está facilitando a qualquer título, de qualquer modo, a entrada ou saída, arma de fogo, acessório ou munição. De novo, aqui não estou falando, não importa se arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido. Se você está importando, exportando ou favorecendo a entrada ou saída de um desses equipamentos, já vai ser enquadrado no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento, crime que prevê pena restritiva de liberdade de reclusão, 4 a 8 anos, mais multa. Agora, é claro, né? O detalhe que tem no comércio ilegal de armas de fogo, também tem aqui no tráfico internacional de armas de fogo. Esses crimes são muito semelhantes em suas consequências, né? Apenas são condutas diferentes. Quer ver? A pena também é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Também tem aumentativo de pena. E claro, você já sabe, né, que os artigos 16, 17
e 18, esses que nós estamos a estudar, são crimes suscetíveis de liberdade provisória. É possível, por meio da ADIM 3.112, a liberdade provisória para quem comete um desses crimes. Tá? Não confundir o comércio ilegal com o tráfico internacional. O tráfico são 3 verbos: importar, exportar ou favorecer a entrada ou saída. O comércio ilegal são todos aqueles verbos já conhecidos, ou até tem mais até uns novos lá, mas que são condutas praticadas por aproveito próprio ou alheio e no exercício da atividade industrial ou comercial. Aqui nem está falando em exercício de atividade, está falando o seguinte: importou, exportou, favoreceu a entrada ou a saída de equipamentos sem autorização da autoridade competente, é o tráfico internacional de arma de fogo, reclusão 4 a 8 anos mais multa. E claro, como não poderia deixar de ser, se o tráfico é cometido por um desses nossos velhos conhecidos aqui, olhem para essa tela muitas vezes e façam as associações dos crimes que, sendo cometidos por esses aqui, esses agentes, a pena também é aumentada da metade. Bom, o aumento da metade de arma de fogo de uso proibido ou restrito só acontece nos crimes de comércio ilegal ou de tráfico internacional. Agora, o aumento da metade, se for praticado por esses agentes aqui, nós já vimos que são vários os crimes, né, que podem se enquadrar. O 16, o 17, o 18, né, o 15. Então, dá uma olhadinha, dá uma leitura nisso aí, memoriza bem, certo? É muito importante, as bancas gostam de cobrar isso aí, tá? Então, com esta informação, a gente finaliza o estudo dos crimes em espécie que estão lá tipificados no Estatuto do Desarmamento. E aí terminamos o nosso estudo dessa parte, né, mais penal do Estatuto. No próximo vídeo, nosso último vídeo sobre o Estatuto do Desarmamento, nós vamos falar ainda sobre alguns dispositivos importantes. O que fazer com essas armas que foram apreendidas? Destruir? Doar? Como é que a gente faz isso? E mais, e as armas de brinquedo, hein? Como é que a gente trata essas armas? Então, a gente se vê no próximo vídeo, ok? Até lá!